Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Acordo às 5 da manhã desde que me entendo por gente. Primeiro era porque meu pai acordava cedo, e filho de fazendeiro que dorme depois do galo é motivo de vergonha. Depois foi porque Neuza não suportava desperdiçar a manhã. Ela dizia que manhã cedo era presente de Deus, e quem ficava na cama estava devolvendo o presente sem nem abrir. Então, eu acordava junto com ela, os dois ainda com sono nos olhos, tomávamos café em silêncio na beira do fogão a lenha, e aquele silêncio era bom. Era o tipo de silêncio que aquece por dentro. Neuza foi embora há 3 anos, infarto fulminante, disseram os médicos lá em Séries. Ela foi deitar depois do almoço reclamando de uma dor no braço esquerdo, e quando fui chamar para o café da tarde, ela já não acordou mais. 32 anos de casamento, e o fim veio assim, sem aviso, sem despedida, sem tempo de dizer nada que eu precisava dizer. Desde então, eu continuo acordando às 5. Não sei por quê. O corpo já decorou, imagino. Ou talvez seja porque, no fundo, eu ainda espere ouvir o barulho dela se levantando no quarto ao lado, o chiado da chaleira, o cheiro de café passado no coador de pano. Mas só tem silêncio. A fazenda fica a uns 12 quilômetros de Rubiataba, aqui no interior de Goiás. São 87 alqueires de terra que meu pai deixou e que eu fui cuidando aos poucos, sem pressa, sem ambição de crescer demais. Tenho gado Nelore, um pedaço de pasto bermuda que ainda sustenta bem, e uns fundos de quintal que Neuza usava para plantar tempero, tomate, jiló. Hoje o quintal está tomado pelo mato. Não tive coragem de plantar de novo. Plantar coisa que ela plantava sem ela aqui parecia demais. A casa grande é de alvenaria antiga, parede grossa, telhado de barro. Neuza pintou de amarelo claro uma vez, disse que Casa Branca parecia hospital. Hoje a tinta está descascando nas quinas, e eu olho para isso todo dia e fico pensando que preciso mandar pintar. Mas acabo não mandando. Talvez porque a casa descascando seja a única coisa aqui que tem aparência de como eu me sinto por dentro. Tenho 2 peões que aparecem 3 vezes na semana, Dito e o filho dele, Zequinha, menino de 16 anos que está aprendendo o serviço. São bons, trabalham sem reclamar. Mas quando vão embora, a fazenda fica só minha de novo, e aquele silêncio que eu aprendi a carregar volta com tudo. Naquela tarde de quinta-feira, era setembro, tempo seco, céu daquele azul esticado que não tem uma nuvem nem que a gente implore. Eu estava consertando a cerca que divide o pasto da estrada de terra. Tinha um mourão podre que eu já vinha adiando fazia semana, e adiando não ia resolver. Então peguei arame, alicate, a barra de ferro para afiar estaca e fui eu mesmo fazer o serviço. Gosto desse tipo de trabalho. Não precisa pensar. O corpo vai no automático, as mãos endurecidas fazem o que sabem, e a mente pode ficar à toa, olhando o campo, escutando o vento no capim, o barulho dos bois ruminando longe. É quase um descanso, apesar do esforço. O sol estava pesado naquela hora, umas 3 da tarde. Suor descendo pelo pescoço, camisa encharcada nas costas. Eu tinha colocado o chapéu de palha velho na cabeça e estava ajoelhado no chão, batendo a estaca, quando ouvi o cavalo de Marcolino, o velho que mora na propriedade do outro lado da estrada, latindo as ferraduras na terra seca. Marcolino tem 70 e poucos anos, mora sozinho desde que a mulher dele morreu. E vez ou outra, a gente se encontra na estrada e troca a palavra. Homem fechado, poucas palavras, desses que cumprimentam com um aceno de cabeça e já acham que disseram o suficiente. Eu entendo bem esse tipo de pessoa. Levantei a cabeça esperando ver Marcolino passando devagar como de costume. Não era Marcolino. Era a carroça dele, sim.
Eu reconheci pelo arreio vermelho desbotado que ele usa no cavalo baio. Mas quem conduzia era um homem que eu nunca vi antes. Mais novo, talvez uns 40 anos, chapéu de couro escuro, ombros largos, rédeas na mão com força demais para quem só está passeando. E atrás dele, na caçamba da carroça, havia uma moça. Primeiro eu não entendi o que estava vendo. Pensei que fosse filha, neta, alguma parente sendo levada a algum lugar. Mas então a moça se mexeu de um jeito que não era de quem está indo por vontade. Ela estava se debatendo, as mãos agarrando a lateral de madeira, o corpo se retorcendo, e então ela abriu a boca e gritou. O grito cortou o ar seco do campo como coisa viva. Não era choro, não era briga. Era desespero puro, aquele tipo de som que a gente reconhece no fundo do estômago antes mesmo de entender com a cabeça. Um pedido de socorro que não tem disfarce. Fiquei parado por uns segundos, o alicate na mão, o joelho ainda no chão. O homem na frente da carroça não olhou para trás. Apertou as rédeas, chicoteou o ar perto da cabeça do cavalo e a carroça acelerou, levantando uma poeira vermelha que foi tomando conta da estrada. A moça gritou de novo. Eu me levantei devagar. Aqui no interior, a gente aprende cedo que não é bom se meter em briga alheia. Isso não é covardia, é sobrevivência. Tem família que briga por terra, por herança, por ciúme, por uma palavra dita errada há 20 anos. E quem entra no meio sem saber a história toda sai como culpado dos dois lados. Eu já vi isso acontecer. Já vi homem bom perder tudo por tentar ajudar quem não queria ser ajudado. Mas tinha algo naquele grito que não me deixava parado. Olhei para a carroça que já estava sumindo na curva. A poeira ainda estava no ar. O barulho das ferraduras foi ficando mais longe, e foi quando ela gritou pela terceira vez que eu parei de pensar. Não sei explicar direito o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Não foi raiva, não foi heroísmo, foi uma coisa mais simples e mais pesada que isso tudo. Foi a lembrança de uma tarde, anos atrás, quando minha filha Cláudia veio até mim com o rosto vermelho de choro e eu virei o rosto e disse que briga de casado era coisa de casado resolver. Ela foi embora de mala 3 dias depois e hoje mora em Goiânia e me liga no Natal, se lembra. Tem coisas que a gente carrega que nem sabe que está carregando. Até que alguma coisa de fora bate no lugar exato e dói de novo, como se fosse novo. Aquele grito bateu nesse lugar. Larguei o alicate no chão. Fui até o batente da porteira onde minha espingarda velha fica pendurada, não para atirar, nunca fui de resolver as coisas com tiro, mas porque naquela terra, um homem que aparece sem arma não é levado a sério. Peguei a espingarda, chamei o Trovão, meu cavalo castanho escuro, que estava amarrado na sombra de um jatobá a uns 20 metros. Subi na sela como não fazia faz tempo. As pernas ainda guardam o jeito, ainda que o corpo já sinta mais o esforço. Dei um toque de calcanhar no flanco do Trovão e ele saiu a trote pela beirada do pasto, cortando caminho pela curva. O coração estava batendo diferente. Não de medo, era outra coisa. Quando dobrei a curva e vi a carroça parada porque o cavalo búgio tinha empacado na valeta, eu não hesitei. Coloquei o Trovão bem na frente, travando o caminho. O cavalo da carroça se assustou, relinchando. O homem xingou, puxou as rédeas, me olhou com um olhar que eu conheço bem, o olhar de quem está acostumado a intimidar. A moça parou de gritar. Ficou olhando para mim com os olhos arregalados, o rosto vermelho, os cabelos soltos e bagunçados. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, magra, uma blusa florida rasgada no ombro, os braços com marcas vermelhas de onde tinha sido segurada com força. O homem na carroça me encarou. Sai da frente, velho. Isso não é da sua conta. Eu não levantei a voz. Não precisava. Olhei para ele com a calma de quem já enterrou muita coisa nessa vida e não tem mais muito a perder e disse: nessa estrada, em frente à minha terra, ninguém leva ninguém à força enquanto eu estiver de pé. Ele não gostou,
Deu para ver pelo jeito que o queixo dele endureceu, mas também deu para ver que ele estava medindo o tamanho do que tinha na frente. Um homem de 60 anos em cima de um cavalo com espingarda apoiada no braço e nenhum sinal de que ia ceder. A moça me olhou. Eu olhei para ela, e naquele olhar, sem precisar de palavra nenhuma, eu soube que ela estava com medo de verdade. Não do tipo de medo que a gente sente de discussão. Era o medo de quem não sabe se vai voltar para casa. Esse medo eu reconheci. Vi ele no olho de Neusa uma vez, anos atrás, quando ela ficou muito doente e pensou que não ia sobrar. É o medo de quem está no limite do que consegue aguentar sozinho. O homem na carroça cuspiu no chão, xingou baixo e disse que eu ia me arrepender de me meter onde não era chamado. Eu não disse nada. Ele olhou para mim mais uma vez. Depois olhou para trás, para a moça. Depois olhou para a estrada. E então virou o cavalo e foi embora pelo caminho que tinha vindo, deixando a poeira e o silêncio. A carroça sumiu. A moça ficou parada no meio da estrada, de pé, abraçando os próprios braços como se estivesse com frio no meio daquele calor de setembro. Os pés descalços na terra vermelha, o cabelo na frente do rosto. Eu desci do trovão devagar. Não sabia o nome dela. Não sabia de onde tinha vindo. Não sabia quem era aquele homem, nem o que tinha acontecido antes de eu chegar. Sabia apenas que estava ali, no meio da estrada de terra da minha propriedade. E ela estava olhando para mim com aqueles olhos que tinham visto coisa demais naquele dia. "Você está bem?" perguntei, e a própria voz me soou estranha, como se eu não estivesse acostumado a perguntar isso para ninguém. Ela não respondeu de imediato, só me olhou. Depois os ombros dela desceram, o queixo tremeu, e ela fechou os olhos por um segundo, como se precisasse segurar alguma coisa que estava prestes a escorrer. Então disse, com voz pequena e rouca, "Tem coisa que a gente aprende na roça que não aprende em lugar nenhum. Uma delas é que animal assustado precisa de calma antes de precisar de qualquer outra coisa. Não adianta chegar chegando com pergunta, com barulho, com pressa. Animal assustado precisa sentir que o perigo passou, que o lugar onde está é mais seguro que o lugar de onde veio. Só depois ele para de tremer. Olhei para aquela moça no meio da estrada e pensei nisso. Não perguntei nada mais. Não fiz gesto brusco. Só peguei o trovão pelas rédeas e disse com voz baixa, como falo com o gado, quando preciso que ele se mova sem espanto: "Vem comigo. A casa fica ali pertinho." Ela hesitou. Vi nos olhos dela a conta que estava fazendo. Se podia confiar num homem que não conhecia, se ia de mal em pior, se aquele caminho que eu apontava levava para algum lugar que prestasse. Entendi a hesitação. Era hesitação inteligente. "Pode ser que ele volte pela estrada," eu disse. "Aqui fora você está à vista." Isso ela entendeu. Deu um passo, depois outro, e veio andando ao meu lado com os pés descalços, pisando devagar na terra quente. Eu ia ao passo, o trovão na minha frente, e ela vinha meio que se arrastando, abraçada a si mesma, os olhos varrendo a estrada o tempo todo, como se esperasse ver aquela carroça aparecer de volta a qualquer momento. Abri o portão da propriedade e ela entrou sem dizer nada. O caminho até a casa são uns 300 metros de trilha de barro batido entre dois potreiros. À esquerda, o pasto com os bois. À direita, o antigo pomar de Neusa, hoje mais mato do que pomar, mas ainda tem uns pés de manga e de goiaba que dão fruto teimosamente todo ano, como se não soubessem que a dona foi embora. A moça olhou para o pomar. Não disse nada. Cheguei na casa, amarrei o trovão no palanque do lado de fora e subi os 2 degraus da varanda. Abri a porta de madeira pesada que range sempre na mesma dobradiça, a que eu nunca lembro de lubrificar. "Entra," eu disse. Ela entrou com cuidado, como quem entra num lugar que não sabe se tem permissão de estar. Parou no meio da sala, olhando em volta. A mesa de madeira escura, as cadeiras de couro trançado, o aparador com a televisão velha que eu ligo às vezes só pelo barulho,
o retrato de Neuza na parede, sorrindo no dia do nosso casamento com um buquê de flores do campo na mão. Fui até a cozinha e acendi o fogão a gás. A chaleira estava fria, então enchi de água e pus para esquentar. Peguei um pano limpo, molhei na pia e voltei para a sala. "Me dá o braço", pedi. Ela estendeu o braço esquerdo com uma obediência que me incomodou. Não era o tipo de obediência de quem confia, era de quem está acostumada a fazer o que mandam sem questionar. Aquilo pesou em mim de um jeito que não soube nomear na hora. Os machucados no braço eram marcas de dedos. 4 dedos e um polegar, muito claros na pele clara dela, já arroxeando nas bordas. Alguém tinha segurado aquele braço com intenção de não deixar escapar. Passei o pano úmido com cuidado. Ela não reclamou de dor, mas fechou os olhos por um segundo quando toquei na parte mais escura do roxo. "Tem mais algum machucado?" Perguntei. "No tornozelo", ela disse. "Caí quando tentei pular da carroça." "Deixa eu ver." Ela sentou na cadeira e me mostrou o tornozelo direito. Estava inchado, não muito, mas inchado. "Torção leve", avaliei. Fui buscar gelo no congelador, enrolei num pano de prato e pus sobre o tornozelo. Ela segurou o gelo com as 2 mãos, sem dizer obrigado. Não era falta de educação, era que ela ainda estava em outro lugar, ainda estava na estrada, ainda estava naquele momento antes de eu aparecer. A chaleira apitou. Fiz café. Passei no coador de pano como Neuza fez a vida toda e como eu faço até hoje porque não sei fazer de outro jeito. Coloquei açúcar na mesa e 2 canecões. Sentei na cadeira da frente e empurrei um canecão na direção dela. "Pode tomar." Ela olhou para o café, depois para mim, depois tomou um gole pequeno como quem não tem certeza de merecer aquilo. Fiquei em silêncio. Bebi meu café. O relógio de parede marcava 4h20 da tarde. Lá fora, as cigarras tinham voltado ao barulho que param só quando tem movimento estranho perto. O fato de estarem cantando de novo queria dizer que o homem da carroça não tinha voltado, pelo menos por hora. "Meu nome é Altair", eu disse, depois de um tempo. Ela me olhou. "Nara", ela respondeu. "Nara", nome curto, direto. Combinava com o jeito dela de falar, em frases enxutas, sem enfeite. "De onde você veio, Nara?" Ela demorou para responder. Olhou para o canecão de café, girou ele nas mãos e disse: "De Itapuranga, mas faz uns meses que eu estava aqui na região." "Na propriedade de Marcolino?" Os olhos dela subiram rápido para mim. "Você conhece ele?" "Vizinho", eu disse. "Mas não te vi por lá nunca." Eu não ficava muito na parte da frente. Aquela frase ficou no ar entre a gente. Eu não precisei perguntar o que ela quis dizer. Pessoa que não fica na parte da frente de uma propriedade é pessoa que está sendo escondida ou que aprendeu que é melhor não aparecer. "E o homem da carroça?" perguntei. Ela apertou o canecão. "Eronildo, sobrinho de Marcolino. E o que ele queria com você?" Ela ficou quieta por um bom tempo. Lá fora, o vento passou pelo capim e fez aquele som de água correndo que o vento no pasto faz quando está fresco. O cachorro velho da fazenda, o Pimenta, chegou até a porta da varanda, farejou o ar e foi embora de novo para a sombra. "Ele queria me levar", ela disse por fim. "Para onde?" "Para longe", ela respondeu. E a voz dela fechou naquelas 2 palavras como quem fecha uma porta. Entendi que ela não ia me contar tudo naquele momento. E não cobrei. Tem coisa que a gente só consegue contar depois que a garganta para de apertar, depois que o cheiro de perigo some do nariz. Eu sabia disso. Tinha visto Neuza demorar 2 dias para me contar quando a mãe dela disse uma coisa cruel no dia do nosso casamento. Gente com dor conta quando consegue, não quando a gente quer ouvir. Então fiquei quieto e deixei o café esquentar as 2 mãos dela. Depois de um tempo, ela olhou para o retrato na parede. "Sua esposa?" "Era", eu disse. "Morreu?" 3 anos atrás. Ela assentiu com a cabeça como quem recebe uma informação e guarda no lugar certo. "Ela parece boa pessoa."
Era a melhor que eu conheci, eu disse, e a voz saiu mais rouca do que eu esperava. Nara me olhou de um jeito diferente então. Um olhar que não era pena, não era curiosidade, era reconhecimento. O olhar de quem também já perdeu coisa importante e sabe como fica o rosto da gente quando fala de quem foi. Depois, ela olhou para a janela. O sol estava começando a laranjear no horizonte, aquela luz de final de tarde que deixa tudo dourado e bonito por fora, enquanto os mosquitos começam a aparecer. Ele vai procurar, ela disse, sem tirar os olhos da janela. Que eu saiba, respondi. Marcolino não pisa na minha terra desde a briga do cercado, faz 4 anos, e o sobrinho não tem motivo nenhum que eu saiba para me encarar de frente. Ela não pareceu totalmente convencida. Mordeu o lábio inferior, aquela mordida de quem está calculando coisa que não quer calcular em voz alta. Você tem filhos? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou de lado. Não era o que eu esperava. Tenho uma filha, disse. Mora em Goiânia. A gente não fala muito. Ela não perguntou por quê, só disse. Você tem onde eu ficar essa noite? Eu olhei para ela. Moça jovem, sozinha, machucada, fugindo de alguma coisa que ela ainda não tinha me contado tudo. A prudência dizia que eu precisava saber mais antes de qualquer coisa. A decência dizia outra coisa. A decência falou mais alto. Tenho um quarto nos fundos que não uso, eu disse. Era do meu peão antigo quando ficava na semana. Está limpo. Ela fechou os olhos por um segundo. Não foi de alívio dramático, não foi de choro. Foi aquela fechada de olhos de quem estava segurando o peso de um dia inteiro nas costas e por um breve momento deixa ele pousar um pouco. Obrigada, ela disse. E dessa vez disse de verdade. Levantei e fui esquentar o feijão que tinha sobrado do almoço. Pus arroz para cozinhar, corte uma tomate da geladeira, esquentei uma linguiça na frigideira. Cozinha simples de homem que aprendeu a se virar sozinho e faz o suficiente para não passar fome. Enquanto o arroz cozinhava, ouvi o barulho do banco da varanda rangendo. Ela tinha saído e estava sentada lá fora, olhando para o horizonte onde o sol estava sumindo atrás do morro. O tornozelo descansando, os cabelos soltos secando no vento quente. Fiquei olhando por um segundo pela janela da cozinha. Tinha algo naquela cena que era estranho para mim. Não de forma ruim. Era estranho porque eu não via outra pessoa sentada naquela varanda fazia tempo demais. O banco tinha sido de Neuza. Era onde ela ficava às tardes, descascando fava, lendo revista, escutando rádio. Ver alguém sentada ali de novo me deu uma sensação que não soube classificar na hora. Não era alegria, não era tristeza. Era algo no meio, aquela coisa que acontece quando um lugar que estava vazio volta a ter presença. E a gente não sabe bem se fica feliz ou se dói de saudade. Virei para cuidar do arroz antes que queimasse. Jantamos na mesa da cozinha com a luz do teto que pisca quando tem vento. Pouco papo, o suficiente para passar o tempo. Ela comeu bem, percebi, com aquela fome de quem não comeu direito no dia. Não fiz comentário. Depois do jantar, eu mostrei o quarto dos fundos. Cama de solteiro, cobertor de retalho que Neuza costurou, janela com veneziana de madeira. Trouxe uma toalha limpa e uma camiseta velha que sobrou de quando eu era mais largo, que podia servir de roupa para dormir. O banheiro fica no corredor, segunda porta, eu disse. Tem água quente se esperar uns 5 minutos. Está bom, ela disse. Fui para minha cama, deitei. Fiquei olhando para o teto como faço toda noite, escutando o barulho da casa, os estalos da madeira, o vento na telha, o pimenta roncando na varanda. Sons que eu conheço tão bem que quando estou sozinho, às vezes fico catalogando eles para não pensar em mais nada. Mas naquela noite tinha um som a mais, passos leves no corredor, a torneira do banheiro abrindo, a água caindo, depois silêncio, uma presença dentro daquela casa que não era minha.
Fiquei muito tempo acordado, sem conseguir explicar por que o coração estava tão acelerado. Não era medo, não era nada daquilo. Era simplesmente que a casa tinha parado de estar completamente vazia e eu não sabia bem o que fazer com essa sensação. Amanheceu com aquela neblina fina que aparece no cerrado em setembro, quando a noite esfria demais. E o sol ainda não decidiu se vai ou não vai rachar tudo de novo. Acordei às 5 como sempre. Fiquei deitado por uns minutos a mais, coisa que não costumo fazer, só ouvindo a casa, esperando, sem saber bem o quê. Então me lembrei, e aquela lembrança chegou com um peso diferente de costume. Não era o peso ruim da solidão, era outro peso. O peso de saber que alguém estava dormindo no quarto dos fundos. Levantei, vesti a calça de trabalho e a camisa de botão que estava na cadeira e fui de meias até a cozinha. Acendi o fogão, pus a chaleira. O ritual de sempre, mas dessa vez fiz mais silêncio que de costume, sem arrastar cadeira, sem bater a gaveta de talheres que sempre solta um barulho metálico na manhã quieta. Ela estava dormindo ainda. Era o que eu achava. Mas quando o café ficou pronto e eu me virei para pegar o canecão, ela estava na porta da cozinha, de pé, com a camiseta velha que eu tinha dado, os cabelos presos num rabo de cavalo torto, como quem amarrou no escuro, os olhos ainda com aquele véu de sono. O tornozelo ela estava poupando, apoiando o peso no pé esquerdo. Me olhou sem dizer nada. "Café", eu disse, e empurrei o canecão que eu estava enchendo na direção dela. Ela veio até a mesa devagar, sentou, colocou as duas mãos em volta do canecão quente, e ficou olhando para o vapor subindo, como se estivesse buscando alguma coisa naquela fumacinha. Tomamos café em silêncio os dois. O sol começou a entrar pela janela da cozinha aos poucos, aquela luz oblíqua de manhã cedo que pega na poeira do ar e faz ela brilhar. Lá fora, o Pimenta latiu 2 vezes para alguma coisa no mato, provavelmente tatu, e calou. Os bois mugiam longe, no pasto de baixo. "Dormiu?" Perguntei depois de um tempo. "Um pouco", ela disse. "O colchão é ruim." Não foi o colchão. Não perguntei o que foi então. Sabia que não era pergunta que precisava de resposta em voz alta. Bebi o último gole do meu café e fiquei com o canecão vazio na mão, olhando pela janela para o pomar de Neuza lá fora. Uma saracura estava andando entre os pés de manga, catando alguma coisa no chão molhado de orvalho. Bicho curioso. A saracura anda com aquela seriedade de quem tem muito trabalho pela frente. "Eu preciso te contar uma coisa", disse Nara. Virei para ela. Ela estava me olhando com um olhar direto, daqueles que a gente usa quando decidiu dizer uma coisa difícil e não quer perder coragem no meio do caminho. "Pode falar", eu disse. Ela respirou fundo. Colocou o canecão na mesa com cuidado. Eu não estava na propriedade de Marcolino por acaso. Fiquei quieto esperando. Eu fui parar lá porque um homem em Itapuranga prometeu trabalho para mim. "Serviço de casa", disse ele. "Boa família, boa paga, não precisaria de carteira assinada, tudo acertado na palavra." Ela parou, engoliu. Eu precisava muito do dinheiro. Minha mãe estava doente, eu tinha parado de estudar para trabalhar, mas o serviço que eu tinha acabado. Então, quando esse homem apareceu com essa proposta, eu aceitei sem perguntar muito. Eu já estava vendo aonde ia chegar aquela história. O estômago fechou um pouco. "Mas quando cheguei aqui não era serviço de casa", ela continuou, com a voz igual, sem deixar o choro entrar, claramente, coisa ensaiada dentro dela fazia tempo. Era trabalho de roça pesado, sem paga, sem dia de folga, sem poder sair da propriedade. Marcolino não era grosso, não chegava a maltratar, mas era claro que eu estava presa ali. Documento eu não tinha mais. O homem de Itapuranga ficou com tudo quando me trouxe. Eu fechei a mão em cima da mesa devagar. "Faz quanto tempo?" nas perguntei. 4 meses, 4 meses. Uma moça de 20 e poucos anos, longe de casa, sem documento.
sem como sair, numa propriedade que eu conheço de vista, mas nunca entrei fundo. E o Eronildo? Perguntei. O sobrinho. O queixo dela endureceu. Eronildo apareceu há 3 semanas. Marcolino não está bem de saúde. Falaram que ele está com problema no coração. E aí, Eronildo veio tomar conta das coisas. Ela olhou para a mesa. Ele é diferente do tio. Ele não é descuidado. Ele é calculista. O que ele queria com você ontem? Ela demorou uns segundos. Tinha um homem que vinha buscar eu. Eronildo ia me entregar. O silêncio que caiu depois disso era de um tipo específico. O tipo que a gente não tenta preencher porque qualquer palavra seria pequena demais para o tamanho do que foi dito. Fiquei olhando para ela. Ela estava olhando para a mesa. A saracura lá fora continuava andando entre as mangueiras como se o mundo fosse simples. Você conseguiu escapar como? Perguntei por fim. Eronildo foi buscar o cavalo no curral e deixou a porteira dos fundos aberta por descuido. Eu estava juntando lenha perto daí. Quando vi a porteira aberta, larguei a lenha e saí correndo. Ela quase riu, mas não foi um riso de alegria. Foi o riso curto de quem acha irônico como a vida muda por um detalhe. Pé descalço no meio do campo. Nem sabia para onde estava indo. Só sabia que tinha que sair dali antes que ele voltasse com o cavalo. E aí eu apareci. E aí o senhor apareceu. Ficamos em silêncio de novo. O sol tinha subido mais. Já não entrava mais oblíquo pela janela. Agora batia direto na mesa e esquentava a madeira. Lá fora, Dito apareceu na porteira do pasto. Me acenou com a mão. Eu acenei de volta. Ele foi cuidar do gado sem vir até a casa, que era o que eu preferia naquele momento. Você precisa ir para a delegacia, eu disse. Ela me olhou. Eu sei, ela respondeu. Mas eu não tenho documento. E o homem que me trouxe de Itapuranga, o Valdir, ele tem contato com gente lá. Ela disse isso com a simplicidade de quem já pensou naquilo muitas vezes. Não é que a polícia seja ruim, é que eu não sei quem é seguro e quem não é. E sem documento eu nem sei se vão me ouvir ou me mandar de volta. Era uma preocupação real e eu sabia disso. Não era paranoia, era a lógica de quem está do lado fraco e já aprendeu a calcular antes de confiar. Tem alguém que você possa ligar? Sua mãe? Minha mãe não tem celular. Minha vizinha tem, mas eu não sei o número de cor. Alguém em Itapuranga que preste? Ela pensou. Minha professora da escola, Dona Sônia. Ela sempre foi boa para mim, mas faz tempo que não falo com ela. Você se lembra do nome completo dela? Sônia Mara. Sônia Mara Ferreira. Era professora de português no estadual lá. Eu me levantei, fui até o aparador da sala e peguei meu celular. Um smartphone que minha filha Cláudia me deu num Natal desses com a instrução de aprender a usar e que eu uso basicamente para ligar e receber ligação. Voltei para a cozinha e coloquei na mesa. A gente pode tentar achar o contato da escola, mandar mensagem, ver se ela responde. Nara olhou para o celular como se ele fosse uma coisa ao mesmo tempo simples e enorme. Você faria isso? Já estou fazendo. Ela pegou o celular com cuidado, como quem pega coisa emprestada que sabe que vale muito. Abriu o navegador depois que eu mostrei onde ficava, pesquisou o nome da escola, achou o número, ligou. Eu fui para a varanda para dar um espaço. Fiquei ali encostado na parede, de braços cruzados, olhando o pasto. O orvalho da manhã já estava secando, a terra voltando ao vermelho seco de sempre. Um gavião estava parado no fio de energia lá longe, olhando o campo com aquela paciência de quem sabe que o que precisa vai aparecer se esperar o suficiente. Fiquei pensando no que ela tinha me contado. Tinha palavras que me custavam mais do que outras. 4 meses, sem documento, ia ser entregue. Palavras que juntas formavam uma história que eu já ouvi variações ao longo da vida, mas que nunca tinha chegado tão perto. Era uma coisa saber que esse tipo de coisa acontece. Era outra coisa estar tomando café numa manhã comum de setembro com a pessoa que viveu. Ouvi a voz dela na cozinha, baixa, depois mais alta, depois com um tremor que chegou até a varanda.
Fui devagar até a porta. Ela estava de costas para mim, o celular no ouvido, a mão esquerda no rosto, os ombros sacudindo. Dona Sônia, ela estava dizendo. Sou eu, Nara. Nara Guimarães. Uma pausa. Eu tô bem, mas eu precisava falar com a senhora. Fui para a varanda de novo. Não queria ouvir. Aquela conversa era dela. Fiquei do lado de fora até o Pimenta vir encostar o focinho frio na minha mão, pedindo carinho como faz toda manhã. E eu fiquei coçando a orelha dele e olhando o horizonte e pensando que tinha coisas acontecendo na minha casa naquela manhã que eram maiores do que qualquer coisa que tinha acontecido ali nos últimos 3 anos. Quando Nara apareceu na porta da varanda, os olhos estavam vermelhos, mas o rosto estava mais firme. Com aquela firmeza que aparece depois que a gente chora o que precisa chorar e decide que agora tem coisa a fazer. Ela lembrou de mim, disse Nara, como se isso ainda a surpreendesse. Claro que lembrou. Ela enxugou o olho com as costas da mão. Ela disse que vai ligar para a assistência social, que tem uma delegacia da mulher em Séries, que ela conhece uma pessoa. Disse que não para até me ajudar. Dona Sônia parece boa professora. Um sorriso pequeno atravessou o rosto dela. O primeiro sorriso desde que eu tinha visto aquela moça. Durou pouco, mas era real. A melhor que eu tive. Ficamos na varanda os dois por 1 minuto, olhando o campo que ia esquentando aos poucos, enquanto o sol subia. O vento estava parado. As cigarras já tinham começado o barulho do dia. Então o celular na mão dela vibrou. Ela olhou a tela. O sorriso foi embora. O que foi? Perguntei. Ela virou o celular para mim. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. 4 palavras apenas, sem pontuação, sem maiúscula. Devolve o que é meu. Eu olhei para a mensagem. Depois olhei para a estrada lá longe, que eu daqui conseguia ver um pedaço. Estava vazia. A poeira estava parada. Por enquanto. Entra dentro de casa, eu disse. Entrar dentro de casa não resolve nada quando o perigo tem endereço. Eu sabia disso. Mas era o que eu tinha para oferecer naquele momento. 4 paredes, uma porta de madeira grossa e a distância entre ela e a estrada. Às vezes é o suficiente para pensar. Às vezes é tudo que a gente precisa, só um pouco de distância para respirar e decidir o próximo passo sem o medo apertando o pescoço. Nara entrou sem discutir. Sentou na cadeira da cozinha e ficou com o celular na mão, olhando para a mensagem como se ela fosse crescer ou se explicar melhor se ficasse olhando tempo suficiente. Eu fechei a porta da varanda. Não tranquei, porque trancar porta de dia numa fazenda parece desespero demais, e desespero chama a atenção de quem não deve ter. Mas fechei. Esse número, eu disse, é do Eronildo? Não reconheço, ela disse, mas pode ser do Valdir, o homem de Itapuranga. É. Ele sabe onde você está? Não sei. Ela olhou para a janela. Mas se ele soube que eu escapei, e se Eronildo falou que eu fui nessa direção da estrada? Não precisou terminar. A conta era simples e o resultado não era bom. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa onde guardo as coisas de valor, os documentos da fazenda, a caderneta do banco, a escritura da propriedade e embaixo de tudo, numa caixa de sapato velha, o dinheiro que eu mantenho em espécie por hábito antigo de fazendeiro que não confia 100% em banco. Peguei a caixa, tirei o que tinha dentro, contei. R$ 380 em cédulas variadas. Não era muito, mas era alguma coisa. Voltei para a cozinha e coloquei na mesa. Isso é seu se precisar, eu disse. Ela olhou para o dinheiro, depois para mim, com aquele olhar de quem quer recusar, mas sabe que não tem condição de recusar. Eu devolvo. Não precisa. Eu devolvo, ela repetiu. E a firmeza na voz dela fechava o assunto. Não discuti. Sentei e comecei a pensar em voz alta, coisa que não faço nunca porque faz anos que não tem ninguém para pensar junto comigo. Séries fica a 40 quilômetros daqui. Tem uma delegacia da mulher lá, foi o que Dona Sônia disse.
Se a gente sai agora de manhã, chega lá antes do meio-dia. Com o que você me contou, já dá para registrar ocorrência, pelo menos. E o pessoal da assistência social pode ajudar com o documento. E se o Valdir tiver gente lá, como eu disse? Você falou que não sabe se tem. É diferente de saber que tem. Ela mordeu o lábio. Eu tenho medo de chegar lá e não ser ouvida. Aí eu entro junto com você. Ela me olhou. O senhor faria isso? Eu pensei nessa pergunta por um segundo. Faria o que exatamente? Entrar numa delegacia com uma moça que eu não conhecia há 24 horas, contar uma história que eu sabia pela metade, me colocar como testemunha de coisa que eu vi só o fim, colocar meu nome nisso. Sim, faria. Não porque era obrigação, não porque era herói, mas porque tinha uma mensagem no celular dela que dizia: devolve o que é meu. E aquelas palavras tratavam uma pessoa como objeto, e isso era uma coisa que eu não conseguia engolir sem fazer alguma coisa a respeito. Faria, eu disse. Ela ficou me olhando por um momento, como se estivesse tentando entender por que um homem que ela não conhecia estaria disposto a tanto. Não disse nada, mas assentiu com a cabeça. Vou me arrumar, ela disse, levantando devagar, poupando o tornozelo. Tem uma calça jeans e uma blusa de moletom no segundo gaveta do quarto. Era da minha filha, deixou esquecido uma vez que veio visitar. Deve servir. Ela foi sem comentar. Eu fui até a varanda e liguei para o Dito. Dito, você pode ficar de olho nas coisas aqui hoje? Preciso ir até Séries. Pode deixar seu Altair, tá tudo bem? Tá, eu disse. Só um assunto que precisa resolver. Dito não perguntou mais nada. Homem bom, Dito. Sabe quando perguntar e quando não perguntar. Peguei as chaves da Saveiro que fica na garagem. Uma caminhonete 2009, branca de tão desbotada que virou quase cinza, mas que funciona bem e já rodou mais estrada ruim do que qualquer carro novo que eu conheço. Dei a partida para ver se estava tudo certo. O motor roncou e engasgou 2 segundos antes de pegar, coisa que sempre faz no frio da manhã. Mas pegou. Quando voltei para casa, Nara estava na sala. A calça jeans da Cláudia tinha ficado um pouco folgada na cintura. Ela tinha ajustado com o cinto que achou em cima da cômoda. A blusa azul de moletom estava boa. Ela tinha penteado o cabelo e amarrado de novo, dessa vez direito. Os pés estavam descalços ainda. O tornozelo com aquele inchaço que não era grave, mas doía, eu via pelo jeito cuidadoso que ela pisava. Calçado você tem? Não, ela disse sem vergonha, só constatando um fato. Fui até o corredor e abri o armário, onde Neuza guardava as coisas que ia doando, mas nunca doava de verdade. Sandálias velhas, chinelos, sapatos que paravam de usar, mas ficavam ali como se um dia fossem ser úteis. Achei um par de sandálias de couro simples, número que parecia próximo. Trouxe. Tenta, ela provou. Cabeu razoavelmente bem, um pouco frouxo, mas não caía. Serve, ela disse. Peguei minha carteira, os documentos do carro, o celular. Olhei em volta da cozinha, como faço sempre antes de sair. O gás fechado, a janela presa, a chaleira fora do fogo. Pronto, eu disse. Fomos. A Saveiro saiu da garagem levantando a poeira do pátio. Nara estava no banco do passageiro com as mãos no colo, olhando pela janela enquanto a fazenda ficava para trás. Eu guiei devagar até a porteira, desci, abri, passei, desci de novo, fechei. Ritual que faço sozinho todos os dias e que dessa vez senti diferente, com outra pessoa esperando no carro. Tomei a estrada de terra em direção à rodovia. Eram 7h30 da manhã. O sol estava subindo e a névoa tinha ido embora de vez, o céu voltando àquele azul esticado de setembro que não perdoa. A estrada de terra estava seca, levantava poeira atrás da caminhonete como rastro. Nara ficou em silêncio os primeiros minutos, olhando o campo passar pela janela.
O cerrado com aquelas árvores tortas e resistentes, os pastos divididos por cerca de arame, os açudes brilhando ao sol. É bonito, ela disse de repente. O quê? O campo assim de manhã. Ela tinha o cotovelo na janela aberta, o rosto no vento. Lá em Itapuranga também tem campo, mas eu não olhava muito, sempre com pressa de ir para algum lugar. Campo é melhor quando a gente não está com pressa, eu disse. Ela ficou quieta de novo. Eu guiei. Chegamos na rodovia e eu virei em direção a Ceres. A pista estava relativamente livre naquele horário. Só uns caminhões e algumas caminhonetes de fazendeiro como eu. Aumentei um pouco a velocidade. O motor da Saveiro roncava no terceiro tempo, daquele jeito que sempre faz quando está num ritmo bom. Foi então que no espelho retrovisor eu vi uma caminhonete preta, cabine dupla, vidro fumê. Tinha entrado na rodovia logo atrás de mim quando saímos da estrada de terra. Eu não tinha prestado atenção no momento, mas agora estava a uns 200 metros atrás, mantendo distância. Fiquei olhando no espelho por uns 30 segundos. A caminhonete não ultrapassava, não chegava mais perto, não ficava para trás. Só mantinha aquela distância igual, como quem não tem pressa porque sabe que vai chegar onde precisa chegar. Nara, eu disse, com a voz baixa e calma que eu uso quando não quero assustar, mas preciso alertar. O quê? Não vira de uma vez, mas olha para o espelho do lado, devagar. Ela virou o rosto para o espelho externo do lado dela. Ficou olhando. Eu vi o pescoço dela endurecer. Caminhonete preta, ela disse. Sim. Desde quando? Desde que a gente saiu da estrada de terra. Ela ficou olhando por mais uns segundos. Então virou de volta para frente e ficou encarando o para-brisas com aquela encarada de quem está tentando não deixar o pânico tomar conta. É o Valdir, ela disse. Essa caminhonete é do Valdir. O estômago apertou, mas a mão no volante não tremeu. Você tem certeza? Placas de Itapuranga. Eu vi quando a gente saiu da estrada. Eu não tinha visto as placas. Ela tinha visto. Olho treinado de quem estava em estado de alerta desde ontem à tarde. Pensei rápido. Seguir para Ceres era o plano. Mas se Valdir estava atrás, ele ia seguir até Ceres. E eu não sabia o que ele ia fazer quando chegássemos lá. Entrar na delegacia era o objetivo. Mas o percurso até lá dentro era espaço aberto, estacionamento, rua, e eu era um homem de 60 anos com uma moça de tornozelo torcido. E Valdir era um homem de negócio sujo que tinha chegado até aqui de Itapuranga e não tinha feito isso para desistir na porta de uma delegacia. Precisava pensar. Vou entrar num posto, eu disse. Tem um posto bandeira branca antes de Ceres, uns 10 quilômetros. Vou parar para abastecer. Por quê? Porque posto tem câmera, tem movimento, tem gente, lugar aberto e cheio de testemunha. Ele não vai fazer bobagem com plateia. Ela assentiu, apertando as mãos no colo. Os próximos 10 quilômetros foram os mais longos que eu rodei em muito tempo. Cada vez que olhava no espelho, a caminhonete preta estava lá, aqueles 200 metros atrás, aquela distância cirúrgica. Nara ficou em silêncio absoluto, mas eu via o reflexo dela no vidro da janela, os olhos indo para o espelho, voltando para o campo, indo para o espelho de novo. O posto apareceu do lado direito, uma estrutura pequena, com 2 bicos de gasolina e uma lanchonete de beira de estrada com mesas de plástico do lado de fora. 2 caminhoneiros estavam tomando café numa das mesas. Um carro de família estava abastecendo. Entrei no posto. A caminhonete preta passou pela entrada sem parar e seguiu pela rodovia. Nara soltou o ar que estava segurando. Eu abasteci devagar, uns R$ 20, só para ter motivo de ficar parado. Pedi para o frentista verificar o óleo também, coisa que não precisava, mas me dava mais 2 minutos. Fiquei de olho na rodovia. A caminhonete não voltou. Quando paguei e voltei para o banco, Nara estava com o celular na mão. Tinha chegado outra mensagem no mesmo número de antes. Eu te vejo. Eu li a mensagem.
2 palavras. Simples. Mas aquelas 2 palavras faziam exatamente o que queriam fazer. Diziam que não adiantava correr, que não adiantava tentar, que não tinha saída que ele não estava vendo. Era o tipo de recado que não é ameaça direta, mas é pior que ameaça direta. É o tipo de coisa que tira a esperança antes mesmo de tentar. Eu peguei o celular da mão dela com cuidado e fotografei a mensagem. Depois a anterior. 2 fotos no meu celular, guardadas. Isso vai ser prova, eu disse. Ela me olhou. Você acha que vai adiantar? Não sei, eu disse com honestidade. Mas é melhor ter do que não ter. Ela ficou olhando para frente, os olhos molhados que ela estava se recusando a deixar virar choro de verdade. Por que ele não para? Ela disse. E a pergunta não era para mim. Era aquele tipo de pergunta que a gente faz pro ar quando não entende como uma pessoa pode agir assim. Eu nunca fiz nada para ele, nunca pedi para ir, nunca quis estar naquilo. E mesmo assim ele age como se eu fosse uma coisa que ele perdeu e precisa recuperar. Não tinha resposta boa para dar, mas senti aquela frase pousar em mim de um jeito fundo. Como se eu fosse uma coisa que ele perdeu e precisa recuperar. Pensei em dizer que homens assim são assim, porque nunca aprenderam que pessoa não é posse, que cresceram acreditando que o que controlam é o que são. E quando perdem o controle, perdem uma parte de si mesmos que não sabem reconstruir de outra forma. Pensei em dizer tudo isso, mas o que eu disse foi: a gente vai chegar na delegacia e você vai contar tudo o que me contou. E eles vão ter que ouvir porque você vai ter uma testemunha do lado. Ela não disse nada por um tempo. Então, o senhor não precisava de nada disso, sabia? Podia ter virado o rosto ontem na cerca e ninguém ia saber. Eu ia saber, eu disse. Saímos do posto. A rodovia estava vazia naquele trecho. A caminhonete preta não aparecia mais no espelho. O sol estava alto agora, o asfalto começando a soltar aquela miragem de calor que faz a estrada parecer molhada à distância. Faltavam uns 12 quilômetros para Ceres. Guiei sem falar. Nara ficou do lado olhando a estrada com aquela atenção de quem está presente no corpo, mas parte da cabeça está em guarda, processando, calculando. Então meu celular tocou. Eu não reconheci o número. Atendi no viva voz, porque não dá para segurar telefone dirigindo, hábito que Neuza me ensinou quando apareceu a lei. Alô? Silêncio por 2 segundos. Depois uma voz que eu não conhecia, grave, pausada, com aquele jeito de falar de quem está acostumado a fazer as pessoas esperarem por ele. Eu estou falando com o dono da fazenda da estrada do Córrego Fundo? Nara virou o rosto para mim. Eu mantive os olhos na estrada. Está falando, eu disse. O senhor tem uma coisa minha aí. A voz era calma demais. Calma de propósito. Eu só ligo uma vez para avisar. Entrega e não tem problema nenhum. Fica com ela e o problema fica seu também. Eu respirei fundo pelo nariz. Quem fala? Perguntei. Alguém que não gosta de perder o que é seu. A ligação caiu. O silêncio dentro da Saveiro era total. Só o barulho do motor e do vento pela janela entreaberta. Nara estava me olhando com aquele olhar que eu já tinha visto nela antes. O olhar de quem chegou no limite do que aguenta e está à beira de ceder. Não porque quer, mas porque o medo é maior que a vontade de resistir. Pode me deixar aqui, ela disse com a voz fina. Não precisa se meter mais nisso. Já ajudou demais. Eu não respondi de imediato. Fiquei dirigindo por uns 500 metros, os olhos na estrada, a mão firme no volante. Então disse: Neuza, minha esposa, tinha um ditado que eu ouvi ela repetir a vida toda. Dizia assim: homem de bem não escolhe o momento certo para ser bom. Ele é bom mesmo quando custa. Nara ficou quieta. Custa, eu admiti. Mas não estou te deixando aqui. Ela virou o rosto para a janela e eu guiei em frente. Ceres apareceu no horizonte, como todas as cidades do interior de Goiás aparecem quando a gente vem pela rodovia.
Primeiro uma caixa d'água, depois um amontoado de telhado vermelho, depois a placa desbotada na entrada com o nome da cidade e o número de habitantes que nunca está atualizado. Entrei na cidade pela avenida principal e guiei devagar, olhando os espelhos mais do que o necessário. A caminhonete preta não apareceu. Isso não me deixou tranquilo. A ausência de ameaça não é o mesmo que a ausência de perigo, e eu sabia disso. Nara ficou olhando pela janela enquanto a cidade passava. Farmácia, açougue, lotérica com fila do lado de fora, padaria com o cheiro vazando pela calçada. Coisas normais de cidade normal numa manhã de quinta-feira. Coisas que ela estava longe fazia 4 meses. Você conhece Séries? Eu perguntei. Nunca vim, ela disse. Itapuranga eu conheço. Goiânia, eu fui uma vez criança. Séries nunca. Não era cidade grande, mas era cidade de verdade, com estrutura que o interior às vezes não tem. Tinha delegacia da mulher, eu sabia porque meu peão Dito tinha precisado levar a esposa uma vez, anos atrás, e me contou. Sabia o bairro aproximado, mas não o endereço exato. Parei num posto de gasolina pequeno e perguntei para o rapaz do caixa. Ele me deu o endereço sem cerimônia. Aquela naturalidade de quem já foi perguntado isso antes, o que por si só dizia alguma coisa sobre quantas pessoas precisavam daquele endereço na região. A delegacia especializada de atendimento à mulher ficava numa rua lateral, num prédio baixo de alvenaria pintado de azul claro, com uma placa branca na frente e 2 carros de polícia estacionados do lado de fora. Tinha uma mulher sentada num banco de madeira na entrada, com uma criança dormindo no colo, e eu não perguntei nada, só cumprimentei com a cabeça quando passamos. Nara parou na calçada antes de entrar. Ficou olhando para a porta. Eu parei do lado dela e esperei, sem apressar. Eu fui numa delegacia comum uma vez, ela disse devagar, em Itapuranga. Quando era nova, minha mãe foi registrar uma queixa de um vizinho que derrubou a cerca dela. Ela fez uma pausa. O delegado ficou mais bravo com minha mãe do que com o vizinho. Disse que ela estava perdendo o tempo dele, não disse nada de imediato. Aquela memória era dela, e ela precisava ter terminado de contar antes de eu colocar qualquer palavra no meio. Aqui é diferente, eu disse por fim. É especializada, mas mesmo que não fosse, olhei para ela. Você vai entrar e vai contar. E se alguém não ouvir, a gente pede para falar com outro. Não sai daqui sem ser ouvida. Ela me olhou. Depois olhou para a porta de novo e entrou. Eu entrei atrás dela. A recepção era uma sala pequena, paredes brancas, cartaz de campanha contra a violência doméstica, um ventilador de teto girando devagar. 2 mulheres atrás de uma bancada, uma atendendo por telefone e outra olhando para a tela do computador. A que estava no computador levantou os olhos quando a gente entrou. Bom dia. A voz era profissional, mas não era fria. Pode me dizer o motivo? Nara abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu fiz um passo para frente e disse: essa moça precisa registrar uma ocorrência. Ela foi trazida do município de Itapuranga para trabalhar numa propriedade da região sem condições, sem pagamento, sem documento, impedida de sair. Ontem tentaram transportá-la à força de novo. Eu presenciei parte dos fatos e posso prestar depoimento. A agente nos olhou, a mim e depois para Nara. Não deu para saber o que ela estava pensando, mas ela não ficou com cara de quem estava com pressa. Nathalie, ela disse, indicando 2 cadeiras do lado. Vou chamar a escrivã. Sentamos. Nara ficou com as mãos juntas no colo, olhando para o chão. O tornozelo ela estava poupando, a perna esticada para frente. Lá fora entrava o barulho da rua. Um carro passando, uma moto acelerando, vozes distantes. Está bem? Eu perguntei baixo. Estou, ela disse. Pausa. Com medo? Mas estou. Medo é normal. O senhor está com medo? Pensei um segundo. Um pouco, admiti. Mas medo não é motivo para não fazer.
Ela quase sorriu. Não chegou a sorrir de verdade, mas chegou perto. A escrivã apareceu uns 5 minutos depois. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, óculos de armação escura, blusa social cinza. Carregava uma prancheta e tinha aquele andar de quem já ouviu muita história e aprendeu a não deixar a história sentar demais por dentro, mas também não aprendeu a não se importar. Nara? Ela disse olhando para a moça. Sou eu. Pode me seguir. Ela olhou para mim. O senhor é familiar? Sou testemunha, eu disse. Então vou precisar que o senhor aguarde aqui por enquanto. A gente toma o depoimento dela primeiro, depois chama o senhor. Nara me olhou com um olhar que era metade pedido e metade desculpa por ter que me deixar ali. Vai, eu disse. Estou aqui. Ela foi. Fiquei sozinho na recepção com o ventilador girando e a mulher ao telefone falando baixo e os cartazes na parede. Peguei o celular e olhei as fotos das mensagens que tinha tirado mais cedo. Devolve o que é meu, eu te vejo. 2 mensagens que eu ia entregar para a escrivã quando fosse minha vez. Fiquei pensando na ligação no carro. Aquela voz, alguém que não gosta de perder o que é seu. Tinha um tipo específico de frieza naquela voz que eu reconhecia, não de experiência direta, mas de instinto. A frieza de quem já fez isso antes e nunca foi responsabilizado. Então acha que nunca vai ser. Aquela certeza de impunidade que faz a pessoa nem se dar ao trabalho de disfarçar. Me incomodou mais do que qualquer grito teria incomodado. Grito é desespero, frieza é convicção. Passou 1 hora. Eu fui até a recepção e pedi para um dos agentes indicar onde ficava o banheiro. Voltei, fiquei sentado, bebi água num copinho plástico que tinha um bebedouro de canto. Fiquei olhando o relógio. Quando a escrivã apareceu na porta e me chamou, já eram quase 10h30 da manhã. A sala de depoimento era pequena. Uma mesa, 4 cadeiras, uma janela com persiana meio fechada. Nara estava sentada do outro lado da mesa, com uma expressão que não era de alívio nem de tensão. Era aquela expressão de vazio que aparece depois de contar uma história longa e difícil, quando a pessoa já não tem mais nada sobrando dentro. Sentei ao lado dela. A escrivã abriu a prancheta. Seu Altair, pode me contar o que presenciou a partir de ontem à tarde? Contei tudo. Sem enfeite, sem drama, do jeito que aconteceu, a cerca, o barulho, a carroça, o homem, o grito, minha decisão de interceptar. Contei o que Nara me contou da manhã. Contei as mensagens, mostrei as fotos no celular. A escrivã anotou tudo com aquela caligrafia de quem escreve depressa, mas não perde nada. Quando terminei, ela ficou relendo as anotações por 1 minuto. Essas mensagens, ela disse, preciso que o senhor nos envie. O número de onde vieram está registrado? Está. E a ligação que o senhor recebeu, o número apareceu? Apareceu. Tenho no histórico. Ótimo. Ela anotou mais alguma coisa. Vou precisar que o senhor vá na sala ao lado com o agente Marcos para dar continuidade ao depoimento formal e assinar o termo. Levantei, mas antes de sair, olhei para Nara. Ela estava com os olhos no canto da mesa, mas quando eu me levantei, ela ergueu o rosto. E dessa vez, eu vi alguma coisa naqueles olhos que não estava lá quando eu a encontrei na estrada. Não era alegria, não era alívio total. Era algo mais sutil e mais importante que isso. Era o olhar de quem começou a acreditar que talvez, a coisa pudesse ter um caminho. Saí. O depoimento formal levou 40 minutos. O agente Marcos era jovem, uns 30 anos, bigode fino, caneta na mão o tempo todo, perguntava com precisão e não repetia pergunta à toa. Bom trabalho, percebi. Assinei o termo, deixei meu número, confirmei meu endereço. Quando voltei para a recepção, Nara estava lá com a escrivã, as duas sentadas juntas, e a escrivã estava mostrando alguma coisa no papel com o dedo. Nara estava ouvindo com atenção. A gente vai acionar o CREAS de Séries, a escrivã me explicou quando cheguei. Eles têm um serviço de acolhimento para casos assim. Vão ajudar com documentação de emergência,
contato com família e acompanhamento social. Já liguei para uma colega do CREAS agora e ela vem buscar a Nara aqui no final da manhã. E o Valdir? Eu perguntei. O homem de Itapuranga. A escrivã cruzou os braços. O que a Nara nos relatou, aliado aos registros que já temos de movimentação de pessoas dessa região do município de origem dela, indica um padrão que a gente já conhece. Isso vai ser encaminhado para a delegacia de Itapuranga e para o Ministério Público. Não é processo de um dia, mas vai. E enquanto isso, a Nara fica com o CREAS. Não está no endereço de nenhum deles. Não tem como achar ela se a gente fizer o trabalho certo. Aquilo não era garantia perfeita, eu sabia. Mas era estrutura. Era mais do que ela tinha ontem. Ficamos na delegacia até quase meio-dia. A mulher do CREAS chegou pontualmente. Uma mulher pequena, de uns 50 anos, blusa estampada, sorriso profissional mas genuíno, que sabia o nome de Nara antes mesmo de ser apresentada. O que me disse que a escrivã tinha ligado com detalhes. Ela cumprimentou Nara com aquela familiaridade cuidadosa de quem é profissional nisso, mas não esqueceu o lado humano. Nara ia embora com ela. Ficamos os dois na calçada do lado de fora da delegacia, enquanto a mulher do CREAS foi buscar o carro. O sol estava pesado agora, bem no alto, aquele sol de setembro que não tem sombra boa em calçada de cidade. O cheiro de asfalto quente e de barraca de pastel do lado de fora de uma escola próxima. Obrigada, disse Nara. Não precisa. Precisa sim. Ela me olhou de frente, com aquele olhar direto que eu já tinha aprendido, que era o jeito dela quando queria dizer coisa de verdade. O senhor não precisava parar ontem. Não precisava me deixar ficar. Não precisava vir hoje. Não precisava de nada disso. Já tivemos essa conversa, eu disse. Tivemos, mas eu precisava dizer de novo do lado de fora, com o sol em cima, sem estar com medo. Ela piscou rápido. É diferente quando a gente diz sem estar tremendo. Fiquei sem saber o que responder. Sou homem de poucas palavras por natureza. E Neuza sempre dizia que meu silêncio era mais expressivo do que o discurso de muita gente. Espero que fosse verdade naquele momento. Você vai ficar bem? Perguntei. Não sei ainda. Ela foi honesta. Mas pela primeira vez em 4 meses, eu tenho uma chance de ficar. O carro da mulher do CREAS parou na calçada. Nara pegou a sacola pequena que a delegacia tinha dado para ela com as poucas coisas que tinham conseguido. Um kit de higiene, o número do CREAS impresso, o protocolo da ocorrência. Parou antes de entrar no carro. Como é o nome da sua esposa? O nome completo? A pergunta me pegou de surpresa. Neuza, eu disse. Neuza Aparecida. Ela assentiu como se estivesse guardando aquilo num lugar específico. Queria saber o nome dela para poder agradecer também, ela disse. Porque foi o que o senhor disse dela que fez o senhor parar na estrada. Entrou no carro antes que eu achasse resposta. A porta fechou. O carro saiu devagar pela rua e dobrou na esquina. Fiquei parado na calçada por um tempo, com o sol na cabeça e o barulho da cidade ao redor. E pensei em Neuza. Pensei naquele ditado dela que eu tinha repetido mais cedo. Homem de bem não escolhe o momento certo para ser bom. Ele é bom mesmo quando custa. Ela tinha razão. Ela sempre tinha razão. Voltei para Saveiro. Entrei e fiquei 1 minuto só sentado sem dar a partida. O dia não tinha acabado. Ainda tinha estrada para percorrer para chegar em casa. Ainda tinha porteira para fechar. Ainda tinha o gado que Dito estava cuidando sozinho. Ainda tinha a casa grande com a tinta descascando nas quinas me esperando no fim da tarde. Mas alguma coisa naquele dia tinha pesado diferente. Dei a partida. O motor roncou, engasgou 2 segundos, pegou. Saí devagar pela rua, fui até a avenida principal e tomei a direção da rodovia. A caminhonete preta não apareceu, mas lá pelo 7º quilômetro de volta, quando o cerrado abriu de novo dos 2 lados da estrada e a cidade sumiu no espelho retrovisor, eu vi uma placa de caminhonete preta parada no acostamento, do lado contrário. Reduzi.
Era ela. Vidro fumê, placa de Itapuranga. Parada. O motor ligado, dava para ver a fumaça fina do escapamento. Passei na velocidade normal, sem parar, sem olhar para o lado por mais de 1 segundo. No espelho, a caminhonete não se mexeu. Só ficou parada ali, no acostamento, enquanto eu ia ficando menor no horizonte. Eu guiei. A mão no volante estava firme, mas o coração estava na velocidade errada. Cheguei na fazenda às 2 da tarde. Dito estava terminando de trocar o sal mineral no coxo do pasto de baixo quando a Saveiro entrou pelo portão. Ele levantou a mão, eu acenei de volta. Não parei para conversar. Não estava com cabeça para palavra nenhuma que não fosse necessária. Entrei na garagem, desliguei o motor e fiquei sentado por 1 minuto dentro do carro no silêncio da garagem com cheiro de óleo e terra. A caminhonete preta parada no acostamento não saía da cabeça. Não tinha me seguido. Ou pelo menos não tinha aparecido atrás de mim nos quilômetros restantes até a fazenda. Mas aquilo ali, parado, motor ligado, esperando, era recado claro como qualquer palavra. Recado de quem sabe onde você mora, sabe por onde você passa e está te dizendo isso sem precisar de grito. Era o tipo de recado que funciona. Porque funciona comigo. Eu senti. Saí do carro, entrei na casa, bebi 2 copos d'água na pia da cozinha e fui até a varanda. O Pimenta veio correndo, balançando o rabo, aquele jeito exagerado que cachorro velho faz, quando o dono chegou e ele achou que o dono nunca mais ia voltar. Agachei, cocei as 2 orelhas dele ao mesmo tempo do jeito que ele gosta e ele encostou a cabeça no meu joelho com aquela entrega total que só animal tem. Fiquei assim por um tempo, agachado na varanda com o cachorro, olhando o pasto. Pensei no que eu tinha feito naquele dia. Fui a uma delegacia prestar depoimento contra um homem que eu não conheço, mas que claramente conhece meu endereço. Coloquei meu nome num boletim de ocorrência. Dei meu número de telefone para agente e para escrivã. E voltei para a mesma fazenda de sempre, sozinho. Com porteira que qualquer um abre, casa sem sistema de alarme nenhum, e um cachorro velho que late mais por hábito do que por utilidade real. Não me arrependi de nada que fiz, mas comecei a avaliar o que isso podia custar. Dito apareceu na porta da garagem lá perto das 3. Seu Altair, tudo certo com o gado. Passei sal, conferi o bebedouro do pasto de cima que estava com a boia travada, destravei. O Zequinha vai vir amanhã cedo já. Obrigado, Dito. Ele não foi embora. Ficou parado ali com o chapéu na mão e eu conhecia Dito o suficiente para saber que quando ele não vai embora na hora é porque tem coisa que quer dizer, mas não sabe como começar. Fala, Dito. Seu Altair, hoje de manhã, quando o senhor saiu, uns 40 minutos depois, passou uma caminhonete preta na estrada lá fora. Ele olhou para o chapéu que girava nas mãos. Passou devagar, muito devagar para quem está só passando. Deu uma olhada longa na porteira, depois seguiu. O estômago apertou. Que horas? Umas 8, 8 e pouco. Pouco depois de eu ter saído com Nara, querendo confirmar que a fazenda estava mesmo vazia, provavelmente. Você viu quem estava dentro? Vidro fumê, não deu para ver rosto, mas eram pelo menos 2 homens. Isso eu percebi pela silhueta. 2 homens. Valdir não veio sozinho. Tá bom, Dito. Obrigado por me falar. Tá tudo bem, seu Altair? Olhei para ele. Dito tinha uns 50 anos, corpo de homem acostumado com trabalho pesado, olho esperto de quem viveu no campo a vida inteira e aprendeu a ler situação sem precisar de explicação. Fui ajudar uma moça que estava em apuros, eu disse. Levei ela para a delegacia em Séries. Pode ser que o pessoal que estava de olho nela venha rondar aqui para me intimidar. Dito ficou quieto por 3 segundos. O senhor precisa que eu durma aqui essa semana? Aquilo me pegou de surpresa. Não era obrigação de peão nenhum, era oferta de homem que estava do lado. Não precisa, Dito. Perguntei por que quero, não porque é obrigação. Olhei para ele de novo. Deixa eu ver como fica essa noite, eu disse. Se precisar, te ligo. Ele assentiu.
Colocou o chapéu de volta e foi embora com aquele andar lento de quem não tem pressa, porque já fez o que tinha que fazer. Fiquei na varanda até o sol começar a cair. Fui até o galpão e peguei a espingarda de cano longo que fica guardada no armário de ferramentas. Não a que usei ontem na porteira, essa é menor, mais para intimidação. A de cano longo é de caça, usada quando precisava espantar javali do milho nos tempos que ainda plantava milho. Conferi as cartuchos. Tinha 8. Coloquei mais 4 no bolso da calça por precaução. Não porque esperava precisar, mas porque homem preparado pensa menos em pior caso e consegue dormir melhor. Voltei para casa, fiz janta devagar. Arroz do dia anterior requentado, um ovo frito, uma fatia de queijo que tinha na geladeira. Comi na cozinha com a televisão ligada no volume baixo, só pelo barulho como sempre faço. Mas hoje, o barulho da televisão não estava cumprindo a função de costume, que era preencher o silêncio. Hoje eu queria o silêncio mesmo, queria ouvir o lado de fora. Lavei a louça, fui até o quarto dos fundos. O quarto que tinha sido de Nara na noite anterior. A cama estava do jeito que ela tinha feito de manhã. O cobertor de retalho dobrado no pé da cama, com um cuidado que não era obrigação, mas que ela fez assim mesmo. A toalha que eu tinha dado estava dobrada em cima da cadeira. O quarto estava de volta ao silêncio de antes, mas dessa vez o silêncio tinha textura diferente. Era silêncio de quarto que acabou de ter alguém, não de quarto que nunca teve. Não sei por que entrei no quarto, não tinha necessidade, mas entrei. Fiquei parado na porta por um momento, olhando a cama, o cobertor, a janela com veneziana fechada. Pensei em Cláudia, minha filha. Pensei naquele dia que ela veio chorar e eu virei o rosto. Naquele dia que era mais fácil não ver do que encarar. Tinha me custado minha filha na prática. Ela não foi embora por isso. Tinha outros motivos, a cidade, o trabalho, o namorado que se tornou marido. Mas aquele dia ficou entre a gente como uma coisa não dita que ocupa espaço mesmo, sem nome. Talvez fosse por isso que ontem eu não consegui virar o rosto de novo. Não era heroísmo. Era a conta acumulada de todas as vezes que eu deveria ter parado e não parei. Fechei a porta do quarto dos fundos e fui para minha cama. Deitei às 8h30, coisa incomum porque normalmente fico até às 10 vendo televisão. Mas o cansaço daquele dia era de um tipo que a televisão não ia resolver. Apaguei a luz. Fiquei de olhos abertos no escuro. O Pimenta subiu na varanda e deitou na frente da porta, como faz em noite de vento. Eu ouvia o respirar pesado dele lá fora. Fiquei escutando a fazenda, os grilos, os estalos da madeira do telhado que contrai com o frio da noite. O vento que chegou por volta das 10, balançando a mangueira velha do pomar, cujos galhos às vezes roçam na parede da varanda com aquele som de riscado. O mugido distante de algum boi que achou ruim à noite, sons de sempre. Fechei os olhos. Não sei quanto tempo estava dormindo quando o Pimenta latiu. Não era o latido de tatu ou de saracura. Era o latido de presença humana. Aquele som diferente que cachorro faz quando o que está chegando anda em 2 pés e o cachorro não reconhece. 2 latidos curtos, uma pausa, 3 latidos mais urgentes. Abri os olhos. O teto escuro da meu quarto. Me sentei na cama devagar. O relógio de cabeceira marcava 11h40. Fiquei quieto, escutando. O Pimenta parou de latir. Silêncio. Depois, muito longe, o barulho de um carro. Motor de carro, não de moto. Passando devagar pela estrada de terra lá fora. Eu reconhecia o som da minha estrada, o jeito específico que o cascalho faz quando o pneu passa em velocidade reduzida. Peguei a espingarda que tinha deixado encostada na parede do quarto. Fui de meias até a janela do meu quarto. Afastei 1 centímetro a veneziana. Olhei. A estrada lá fora estava escura, sem lua cheia essa semana, sem poste naquele trecho. Mas eu via os faróis desligados de um vulto de carro parado a uns 100 metros da porteira. Parado, sem farol. Motor ligado. Provavelmente,
porque tinha uma vibração sutil que eu percebia mais do que via. Fiquei olhando. Não entrou. Não desceu ninguém que eu pudesse ver. Só ficou ali, 5 minutos, 10. Depois saiu devagar, sem ligar o farol, sumindo na curva da estrada. Fiquei na janela por mais uns 10 minutos depois que sumiu. O Pimenta tinha parado de latir. Lá fora, os grilos voltaram ao barulho normal. Voltei para a cama, mas não deitei. Sentei na beira, a espingarda no colo, as costas na cabeceira. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentado assim, no escuro, ouvindo a fazenda e pensando naquele carro parado, sem farol na minha estrada. Pensando em Valdir, que eu nunca vi, mas já tinha voz. Pensando no Eronildo, que eu vi e não gostei do que vi. Pensando em Nara dormindo em algum lugar de Séries, naquela noite, num quarto de acolhimento do CREAS, longe dali. Fiquei pensando em coisa que eu não podia controlar e que me incomodava exatamente por isso. Sou homem de terra. Homem de terra lida com coisa concreta. Cerca que arrebenta, boi que adoece, chuva que atrasa, seca que prejudica. Problema que tem solução manual, que a gente vai lá e resolve com as mãos, ou com ferramenta ou com dinheiro. Problema que tem causa e efeito limpos. Aquilo ali era diferente. Era a sensação de estar numa situação que a gente não controla a extensão, não sabe onde termina, não tem ferramenta específica para consertar. Às 3 da manhã, o celular vibrou. Mensagem. Número desconhecido, diferente dos anteriores. Peguei o celular com a mão que não estava na espingarda e li. Você fez errado, velho. Devia ter ficado na sua cerca. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Então, com a calma de quem deliberou e decidiu, fiz o que a escrivã tinha pedido. Tirei print da tela, anotei o horário e mandei para o número que ela tinha me dado para comunicar qualquer contato novo. Em 30 segundos ela respondeu. O que me disse que ela estava de plantão ou que tinha deixado o número com alguém que estava. Recebido. Vamos registrar. O senhor está bem? Digitei de volta. Estou. Carro parado na minha estrada sem farol por volta das 11h40. Não entrou. Foi embora depois de uns 10 minutos. Entendido. Vou acionar a viatura para fazer ronda na região. O senhor tem alguém que possa ficar com o senhor essa noite? Fiquei olhando para a pergunta. Pensei em Dito. Depois pensei em Cláudia. Fazia quanto tempo que eu não ligava para minha filha fora de data comemorativa? Natal, aniversário, Dia dos Pais. Nesses dias ela ligava, ou eu ligava, dependendo do ano. E a gente conversava daquele jeito de pai e filha que ficaram sem prática, cheio de espaço e cuidado excessivo, cada um tentando não machucar o outro sem saber bem o que machuca. Não era hora de ligar para ela agora, 11 e tanto da noite, mas fiquei pensando nela assim mesmo. Respondi para a escrivã, tenho sim, obrigado. Não era mentira, tinha o Dito que tinha se oferecido, só que não liguei para o Dito. Fiquei ali mesmo, sentado na beira da cama no escuro com a espingarda no colo e deixei a noite passar do jeito que ela queria passar. Às 5 da manhã, o galo da propriedade vizinha cantou. Me levantei, fui até a cozinha, acendi o fogão, pus a chaleira. O dia estava começando igual a todos os dias, mas não era igual. Nunca mais ia ser completamente igual. Eu ainda não sabia se isso era bom ou ruim, se era perda ou se era começo de alguma coisa que eu não tinha nome ainda para chamar. Tomei café sozinho, em silêncio, olhando pela janela, o pomar de Neuza acordar com a primeira luz. E esperei o dia mostrar o que tinha guardado para mim. A viatura passou na estrada 2 vezes, antes das 7 da manhã. Eu vi da varanda. Aquela luz giratória azul e vermelha passando devagar pelo trecho de frente da fazenda, os policiais fazendo a ronda que a escrivã tinha prometido. Não parou, não entrou, só passou. Mas passar já era alguma coisa. Era o Estado dizendo que sabia que eu estava ali, e isso valia alguma coisa, mesmo que não valesse tudo. Dito chegou às 7h30 com o Zequinha.
Quando entrou pela porteira e me viu na varanda com a cara de quem não tinha dormido, ele não perguntou nada de imediato. Só mandou o menino ir direto para o pasto de cima, conferir o bebedouro, e veio até mim com aquele passo sem pressa de homem que já viveu o suficiente para saber quando a conversa precisa de espaço. Sentou no banco da varanda ao meu lado. Contei o que tinha acontecido na noite. O carro sem farol, a mensagem, a viatura. Contei sem dramatizar, só os fatos, do jeito que sempre prefiro contar. Dito ficou ouvindo, olhando o pasto sem interromper. Quando terminei, ele ficou quieto por uns 10 segundos. Depois disse: "Eu vou ficar essa semana, seu Altair." Dito: "Não precisa. Já falei pro Zequinha que ele vai dormir em casa e eu fico aqui. Tenho meu saco de dormir no caminhão. Já deixei lá quando o senhor me ligou ontem." Ele me olhou de lado. Sabia que ia precisar. Fiquei sem jeito de discutir com aquilo. O salário, acertamos depois. Ele levantou e foi em direção ao pasto antes que eu pudesse terminar a frase. Fiquei olhando para a costa dele indo embora e senti uma coisa que não sentia fazia tempo. Aquela sensação de não estar completamente sozinho numa situação. Não era conforto total, não resolvia o problema, mas era diferente de enfrentar a noite sem saber se tinha alguém do lado. Neuza dizia que o que mais assusta no mundo não é o perigo em si. É o perigo quando a gente está sozinho dentro dele. Ela sabia das coisas. Às 9 da manhã o celular tocou. Número da escrivã de Ceres. "Bom dia, seu Altair. Liguei para atualizar o senhor. A Nara está bem, dormiu no acolhimento do CREAS, está sendo atendida esta manhã. Conseguimos localizar a mãe dela por meio de uma vizinha em Itapuranga. Estão em contato." Soltei um ar devagar. "Fico feliz." "Eu também." Uma pausa. "Sadit, sobre a situação do senhor, o registro da ronda noturna, as mensagens que o senhor encaminhou, tudo está sendo anexado ao inquérito. O delegado responsável quer conversar com o senhor ainda essa semana, se possível hoje ou amanhã, para ampliar o depoimento e formalizar o caso de ameaça. Pode ser hoje à tarde. Às 3 serve?" "Serve." Anotei, desliguei. Fui até o galpão fazer o que sempre faço quando preciso pensar. Trabalho de mão. Peguei a enxada e fui capinar o aceiro ao redor do galpão, aquela faixa de terra limpa que impede que o fogo do campo alcance a estrutura. Trabalho físico, barulho de metal na terra, o sol subindo pelas costas, o suor que começa devagar e vai ficando pesado. O tipo de trabalho que esvazia a cabeça do que não serve e deixa só o que é essencial. Fiquei pensando em Valdir enquanto capinava. Não com raiva. Raiva em situação assim é luxo que gasta energia que eu precisava em outro lugar. Fiquei pensando nele com aquela frieza pragmática que aprendi com meu pai, que dizia que o fazendeiro que toma decisão com raiva é o que perde mais terra no fim do ano. Valdir era um problema real. Tinha endereço, tinha veículo, tinha pelo menos um homem com ele, tinha meu número de telefone, sabia onde eu morava e estava com raiva. Não a raiva quente de briga de bar, mas a raiva calculada de quem se sente lesado num negócio. Esse tipo de raiva dura mais e planeja melhor. Mas Valdir também tinha um problema que eu não tinha. Ele tinha cometido crime documentado. Não pela minha palavra, mas pela palavra de Nara, que estava agora sob proteção do Estado com depoimento formal registrado. Tinha as mensagens salvas, tinha o inquérito aberto. Tinha uma cadeia de registros que ia de Itapuranga até Ceres e que colocava o nome dele no meio de coisa que o Ministério Público levava a sério quando queria. Ele podia me intimidar. Mas cada passo que desse em direção a mim agora era um passo que se tornava evidência contra ele. Isso não me tornava invulnerável, mas tornava a situação diferente de ser eu sozinho contra ele. Capinei até o meio da manhã. Voltei para casa, tomei banho, troquei de roupa. Comi o almoço que fiz rápido, feijão requentado, arroz novo, uma costelinha que tinha no congelador.
Dito almoçou comigo sem cerimônia, sentado na mesma mesa falando pouco, comendo bastante, como homem que trabalhou desde cedo. As duas saem para séries. Dessa vez, a estrada estava limpa. Fui e voltei sem ver a caminhonete preta, sem mensagem nova, sem nada fora do normal. O cerrado dos dois lados da rodovia estava quieto, aquele verde acinzentado de setembro que parece que está guardando fôlego esperando a chuva de outubro. A conversa com o delegado durou quase 2 horas. Era um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho, óculos finos, jeito metódico de falar que me lembrava de professor de escola. Perguntou tudo de novo, mais fundo que a escrivã tinha perguntado. O histórico da propriedade de Marcolino, o que eu sabia de Eronildo, o que a Nara tinha me contado sobre Valdir e sobre como tinha chegado lá. Fiz o que pude com o que eu sabia. No final, ele me disse o que eu já suspeitava, mas precisava ouvir de fonte oficial. Esse Valdir tem histórico. Não aqui, mas temos comunicação com Itapuranga e com Goiânia. E o nome dele já apareceu antes em situação similar, só que sem vítima que ficasse para depor. Esse caso da Nara é diferente porque ela prestou depoimento, e o senhor corrobora com testemunho independente. Ele fechou a pasta. Não posso garantir que vai ser rápido, mas posso garantir que vai. E enquanto isso, a patrulha vai continuar fazendo ronda na sua região. E se o senhor receber qualquer contato novo, qualquer aproximação, liga direto para o número que a escrivã te deu. Ele me olhou por cima dos óculos. O senhor fez a coisa certa, seu Altair, e fez de um jeito que ajudou. Tem muita gente que faz a coisa certa, mas de um jeito que atrapalha o processo. O senhor não atrapalhou. Saí da delegacia quando o sol já estava na posição de fim de tarde, aquela luz dourada que faz sombra comprida na calçada. Fui para Saveiro, entrei e antes de dar a partida fiquei parado por um momento. O delegado tinha dito que eu tinha feito a coisa certa. Não precisava que ele dissesse isso para eu saber. Mas ouvir de alguém que tinha a frieza profissional de ver essas situações todo dia e ainda assim disse aquilo. Aquilo pesou de um jeito bom. Dei a partida e fui. Na volta, ainda na rodovia, o celular tocou. Número que eu não conhecia, mas diferente dos anteriores, prefixo de Goiânia. Atendi com um pé atrás. Alô? Pai? Parei de respirar por um segundo. Era Cláudia. A voz dela, que eu reconheceria em qualquer barulho, em qualquer distância, porque é a voz que eu ouvi pela primeira vez num quarto de maternidade em Séries, numa tarde de abril 32 anos atrás. Estava ali no celular com aquele tom específico de quando ela está preocupada, mas tentando não parecer preocupada. Cláudia, eu disse. Tudo bem? Eu é que pergunto. Uma pausa. Recebi uma ligação hoje de uma mulher, uma escrivã de delegacia aqui de Séries. Disse que seu nome estava num inquérito e que o senhor tinha passado por situação de risco e que ela queria confirmar se o senhor tinha familiar próximo que estava ciente. A escrivã. Eu não pedi isso, mas ela fez assim mesmo. Cuidado profissional que vai além do protocolo. Estou bem, eu disse. Pai, que situação foi essa? O que aconteceu? Fui contando enquanto guiava. Em versão resumida, sem os detalhes que iam fazer ela se preocupar mais. Mas sem mentira, porque mentira para Cláudia nunca funcionou na vida e não ia começar a funcionar agora. Contei a moça na estrada, a carroça, a delegacia, as mensagens. Contei que Dito estava ficando na fazenda. Contei que a polícia estava de olho. Do outro lado da linha, Cláudia ficou em silêncio enquanto eu falava. Esse silêncio dela eu também conheço. É o silêncio de filha que está ouvindo coisa que a assusta, mas que aprendeu que interromper o pai no meio não adianta. Quando terminei, ela demorou uns 5 segundos para falar. Por que o senhor não me ligou? A pergunta me pegou no peito de um jeito que não esperava. Por quê? Porque há 3 anos que a gente fala só em data comemorativa. Porque deixei um espaço entre a gente crescer sem fazer nada a respeito.
Porque virei o rosto uma vez que não devia ter virado e o espaço ficou, e nenhum dos dois soube como fechar. Não quis te preocupar, eu disse, que era verdade, mas não era tudo. Pai, ela disse, com aquela paciência de filha que cansou de esperar o pai entender. Me preocupar é minha função, sempre foi. Fiquei quieto. Tenho férias semana que vem, ela continuou. Posso ir aí ficar uns dias? Cláudia, não precisa. Eu quero, ela disse. Não é por causa do problema. Quero ir de qualquer forma, faz tempo. Faz tempo. 2 palavras que carregavam 3 anos dentro. Pode vir, eu disse, e a voz saiu mais baixa do que eu queria, daquele jeito que acontece quando a gente está segurando coisas sem saber. Vou ligar sexta para confirmar o dia. Tá bom, pai, ela disse antes de desligar. Oi, o senhor fez a coisa certa. Essa moça precisava de alguém. Desliguei. Fiquei dirigindo pelo resto da rodovia com os olhos na pista e a cabeça em outro lugar. Em Cláudia, no espaço que deixei crescer entre a gente por não saber como fechar. Em Neuza, que sempre disse que eu tinha o defeito de achar que ficar quieto era a mesma coisa que ficar bem. Em mim mesmo, jovem ainda, aprendendo a ser pai sem manual, fazendo o que achava que devia, errando nos lugares que não via que estava errando. Às vezes, a gente precisa de uma situação grande do lado de fora para ver o que estava pequeno e quieto dentro. Entrei na fazenda quando o sol estava se pondo. Dito estava na varanda limpando a rabeira de uma enxada com um pano de estopa. O Pimenta foi ao meu encontro no pátio. Os bois mugiam longe no pasto, aquele mugido manso de final de tarde que é um dos sons mais antigos da minha vida. Parei no pátio e fiquei olhando a fazenda por um momento. A casa com a tinta descascando, o pomar de Neuza tomado de mato, o galpão velho, a mangueira que roça na varanda quando tem vento. Tudo igual de sempre. Mas eu estava diferente dentro. Não sabia nomear direito ainda, mas estava. Entrei em casa, fui direto até o corredor, peguei o telefone fixo velho que ainda funciona e que eu uso às vezes quando o celular está carregando, e liguei para o número da Cláudia de volta. Ela atendeu no segundo toque, surpresa. Pai, esqueceu alguma coisa? Não, eu disse. Só queria te dizer uma coisa que devia ter dito antes. O quê? Fiz uma pausa. Sou homem de poucas palavras e essa parte sempre foi a mais difícil. Naquele dia que você veio me contar do Eduardo e eu virei o rosto. Me arrependo disso. Devia ter ouvido. Devia ter ficado do lado. O silêncio do outro lado durou o suficiente para eu sentir o peso dele. Pai, ela disse, com voz que estava claramente segurando alguma coisa. A gente conversa quando eu chegar. Conversa. Sexta ou sábado. Tô esperando. Desliguei. Fui até a cozinha, acendi o fogão, pus a chaleira e comecei a fazer o jantar com aquela calma de sempre, mas uma calma um pouco diferente de antes. Menos o peso morto do silêncio. Mais o silêncio de quem está esperando coisa que sabe que vem. Lá fora escureceu de vez. Dito ficou na varanda até tarde, eu dentro de casa. O Pimenta dormiu na soleira da porta. A noite veio com seus grilos e seus estalos e seu vento no capim. Não apareceu carro sem farol na estrada. Não chegou mensagem nova. Dormi às 10 e dessa vez dormi de verdade. Aquele sono pesado e limpo de quem gastou o dia fazendo o que tinha que fazer e deitou com a consciência do lado certo. Mas antes de apagar a luz, peguei o retrato de Neuza que fica na mesa de cabeceira. Não o do casamento, um menor, uma foto que tirei numa tarde qualquer no quintal. Ela de chapéu de palha, olhando para o pé de tomate com aquela seriedade engraçada que ela tinha quando estava cuidando das plantas. Olhei para a foto por um tempo. Você tinha razão, eu disse para ela no silêncio do quarto. Sobre o que exatamente ela saberia. Ela sempre soube. Apaguei a luz. Outubro chegou com chuva. Não a chuva fina e hesitante que às vezes aparece no fim de setembro, como se estivesse pedindo licença. Chegou de verdade, aquela chuva grossa de começo de estação que cheira a terra molhada por dentro e por fora.
que faz o cerrado mudar de cor da noite para o dia, o verde cinzento seco virando um verde que parece inventado. Eu estava consertando o telhado do galpão quando as primeiras gotas grossas começaram a cair. Desci da escada sem pressa, porque homem que apressou descida de escada no molhado aprende do jeito difícil. E fui até a varanda assistir a chuva chegar de vez. Tinha algo de certo naquilo. Chuva depois de setembro seco sempre tem aquele jeito de chegada que era esperada. Não surpresa, mas alívio. Como coisa que devia vir e finalmente veio. Fazia 18 dias desde aquela tarde na cerca. 18 dias que tinham sido mais cheios do que os 3 anos anteriores somados, não em acontecimento, mas em movimento interno. Aquele tipo de movimento que a gente não vê de fora, mas que rearranja coisa por dentro que estava parada fazia tempo demais. Valdir foi preso na segunda semana, não aqui, não na minha estrada. Foi em Itapuranga mesmo, quando a delegacia de lá cumpriu o mandado que o inquérito de Ceres tinha gerado. A escrivã me ligou para contar, com aquela voz profissional que mesmo assim deixava transparecer que era o tipo de notícia que ela gostava de dar. Disseram que junto com ele foram 2 homens e que na propriedade de onde operava encontraram documentos de outras pessoas além de Nara, o que transformou o caso em coisa maior do que a história de uma moça numa carroça em estrada de terra de Goiás. Eronildo foi notificado. Marcolino, que estava mesmo com problema de saúde e que, segundo o que consegui apurar, sabia menos do que o sobrinho sobre o que acontecia na própria terra, estava cooperando com as autoridades. Não foi rápido, nem simples. Processo nunca é, mas foi. A escrivã disse uma coisa que ficou comigo depois que desligamos. Disse que caso assim, raramente chega até delegacia com testemunha. Que geralmente quem vê, vira o rosto. Que o fato de eu ter parado na cerca mudou o caminho inteiro daquela história. Fiquei pensando nisso, numa cerca consertada, numa tarde de setembro, num homem que quase virou o rosto e não virou. O quanto o destino de outra pessoa pode estar pendurado no menor dos momentos. Cláudia chegou na sexta à tarde. Eu estava no pátio quando o carro dela entrou pela porteira. Um Onix branco que ela comprou sozinha com o próprio dinheiro e que dirige com aquela segurança de mulher que cresceu vendo o pai guiar em estrada ruim e aprendeu que confiança no volante não é arrogância, é necessidade. Desceu com uma mala média e um pote de vidro com tampa que eu depois descobri ser um bolo de laranja feito na noite anterior em Goiânia. Ficamos parados no pátio por um segundo, os dois olhando um para o outro com aquele jeito específico de pai e filha que ficaram sem prática, mas que o afeto não foi embora. Só ficou quieto, esperando o lugar para pousar. Ela veio e me abraçou. Não era abraço de cumprimento, era o outro tipo, o que aperta de verdade, com peso, com os 2 braços fechados. Eu fiquei um segundo sem saber o que fazer com as mãos, porque faz tempo que ninguém me abraça assim, e depois as mãos lembraram e abraçaram de volta. Pai, ela disse no meu ombro. Filha, eu disse. Ficamos assim por um momento no pátio da fazenda com o vento da tarde e o Pimenta latindo de alegria em volta dos 2. Naqueles 5 dias que Cláudia ficou, a casa voltou a ter barulho do tipo que eu não sabia que estava com saudade. Ela acordava depois de mim, mas fazia café mais forte do que o meu. Dizia que o meu era fraco demais para ser chamado de café. Ela cozinhava uma vez por dia e eu cozinhava outra, e nas refeições a gente conversava. De verdade, não aquela conversa de data comemorativa, cheia de cuidado excessivo, mas conversa de pessoas que estão se reaprendendo. Falamos do Eduardo, o marido dela, que tinha ido pescar com o pai naquele fim de semana e que eu nunca tinha conhecido direito, só de foto. Ela falou do trabalho, da empresa de contabilidade onde era sócia, das pressões e das satisfações. Eu contei da fazenda, do gado, das coisas que tinha deixado deteriorar e das que tinha mantido.
E numa tarde de chuva, sentados na varanda com café na mão, ela trouxe o que os dois sabíamos que ia chegar. Aquele dia que eu vim te contar do Eduardo, ela começou. Não precisa. Precisa, pai. Ela me olhou. Eu vim te contar porque você era a pessoa que eu mais queria que ouvisse. Não para resolver, só para ouvir. Fiquei quieto. E quando você virou o rosto, ela continuou com a voz firme que tem quando decidiu dizer uma coisa até o fim. Eu entendi como mensagem. Entendi que meu problema era pequeno demais para você, que eu era pequena demais. Não era isso, eu disse e a voz saiu rouca. Eu sei que não era. Hoje sei. Ela olhou para a chuva caindo no pomar. Mas na hora era o que eu senti. E a gente age pelo que sente, não pelo que é verdade. O silêncio depois disso foi diferente dos outros silêncios. Era o tipo que limpa. Me arrependo, eu disse, mais do que qualquer outra coisa que fiz ou deixei de fazer. Pausa. Sua mãe teria ouvido. Mãe ouvia tudo, ela disse, com aquele sorriso triste que tem quando fala de Neuza. Eu aprendi tarde que ouvir é diferente de resolver. Achei a vida toda que se eu não podia resolver, não tinha o que fazer. Olhei para as mãos, mas às vezes a pessoa não quer que resolva, quer só que fique. Cláudia ficou me olhando por um tempo. Depois encostou a cabeça no meu ombro, do jeito que fazia quando era criança, e a gente ficava na varanda esperando a chuva passar. Fiquei quieto e deixei ela ficar. A chuva caiu a tarde inteira. Na última manhã, antes de ela voltar para Goiânia, eu fui até o quintal de Neuza. Fui com a enxada e com a tesoura de poda e passei 2 horas limpando o mato que tinha tomado conta dos canteiros. Não plantei nada ainda, não era hora, e eu precisava primeiro preparar a terra direito. Mas limpei, tirei o mato, reviei a terra, dei forma de volta aos canteiros que Neuza tinha feito com tanto cuidado. Cláudia apareceu na janela da cozinha e ficou me olhando trabalhar sem dizer nada. Depois de um tempo, ela saiu com uma xícara de café para mim e ficou parada do lado enquanto eu terminava um canteiro. Vai plantar o quê? Ela perguntou. Não sei ainda, eu disse. Primeiro a terra fica pronta. Depois a gente vê. Ela assentiu como se isso fizesse todo sentido, porque fazia. Cláudia foi embora depois do almoço. Eu fui com ela até a porteira como meu pai sempre fazia quando alguém ia embora da fazenda. Aquela tradição de ficar parado na porteira até o carro sumir na curva da estrada. Ela acenou pela janela. Eu acenei de volta. Fechei a porteira. Fui até a varanda e sentei. O Pimenta veio deitar aos meus pés. As cigarras estavam no barulho pleno de outubro. O cheiro de terra molhada ainda estava no ar de um aguaceiro de mais cedo, aquele cheiro que é talvez o mais antigo que eu conheço. Cheiro de infância, de fazenda, de tudo que é permanente na vida enquanto a gente passa. Fiquei pensando em Nara. Tinha recebido notícia dela por meio da escrivã, que tinha recebido por meio do Crias. Nara tinha voltado para Itapuranga, estava com a mãe. Estava sendo acompanhada pela assistência social, estava bem. Não era resolução perfeita de vida. Nenhuma vida tem resolução perfeita. Mas estava bem, e a mãe estava bem, e ela tinha voltado para um lugar que conhecia com mais ferramentas do que tinha quando saiu. Bem era o suficiente, bem era muito, dependendo de onde a pessoa estava antes. Pensei naquele momento na estrada, a poeira, os gritos, a carroça sumindo na curva, a minha mão larga no alicate e aquela fração de segundo em que eu poderia ter virado o rosto. Toda vida tem esses momentos. A maioria a gente não reconhece na hora. São pequenos demais, parecem corriqueiros, parecem escolhas sem peso que a gente faz dezenas de vezes por dia. Só depois, olhando de trás, a gente vê que naquele ponto específico o caminho bifurcou e que o lado que escolheu importava mais do que parecia no momento. Eu tinha escolhido não virar o rosto e aquela escolha tinha trazido Nara até a segurança. Tinha trazido o nome de Valdir para dentro de um inquérito. Tinha trazido Cláudia de volta para a varanda dessa casa.
Tinha me trazido de volta ao quintal de Neuza com a enxada na mão e a terra fresca debaixo dos pés. Tinha me trazido de volta de um jeito que eu não sei descrever direito, mas que sinto com clareza, a mim mesmo. 3 anos de silêncio pesado, de casa vazia, de rotina que existe só para preencher o lugar onde a vida estava. 3 anos acordando às 5 porque o corpo decorou, não porque havia razão. 3 anos olhando a tinta descascar nas quinas sem mandar pintar, como se deteriorar junto fosse forma de fidelidade. Não era fidelidade, era só parada. E eu tinha ficado parado tempo suficiente. O sol estava descendo atrás do morro quando me levantei do banco da varanda. Entrei, fui até o corredor, peguei o caderno velho que fica na gaveta do aparador, um caderno de capa dura que Neuza usava para anotar receita e que eu nunca usei, mas nunca joguei fora. E escrevi nele pela primeira vez. Não foi coisa grande, foi uma lista. As coisas que eu ia fazer, mandar pintar a casa, limpar o quintal de vez, plantar o que Neuza plantava, ligar para Cláudia sem precisar de data comemorativa, conhecer o Eduardo direito, consertar a dobradiça que range, coisas pequenas, mas coisas de quem está planejando continuar. Fechei o caderno e deixei em cima da mesa da cozinha, à vista, onde eu ia ver de manhã quando fosse fazer café. Fui até a janela e olhei o quintal. A terra dos canteiros estava escura e revolvida, cheirando a úmido, esperando. Em volta, o cerrado ia escurecendo com o fim da tarde. Aquelas árvores tortas que sobrevivem a tudo, seca, queimada, abandono, e continuam dando flor no tempo certo, porque é o que sabem fazer. Pensei em Neuza, não com a dor pesada dos 3 anos, com aquela outra saudade, a que dói diferente, mais limpa, mais honesta. A saudade de quem amou de verdade e sabe que amor assim não precisa de presença para continuar existindo. Continua na chaleira, no coador de pano, no cobertor de retalho, no ditado que eu repeti para uma moça numa caminhonete na beira de uma rodovia de Goiás, porque era o que ela teria dito. Continua em mim, que aprendi com ela, tarde, mas aprendi, que homem de bem não escolhe o momento certo para ser bom. Apaguei a luz da cozinha. Fui até a varanda dar boa noite pro Pimenta, que abanava o rabo com aquela dedicação de sempre. Sentei por um último momento no banco. O banco dela, que continuava sendo dela e ia continuar sendo, mas onde outros podiam sentar também, porque lugar que tem amor não precisa ficar vazio para honrar quem foi. O campo estava escuro, cheio de grilos, cheio de vida que não para só porque a noite chega. Respirei fundo. O ar cheirava a terra molhada e capim e futuro. Levantei, entrei em casa e fechei a porta. Não com o peso de quem está se trancando, mas com a leveza de quem está chegando.